Oi, gente. Quanto tempo? Caraca, tem muito tempo que eu não gravo vídeo. Na verdade, tem muito tempo que eu não edito vídeo, porque já tem vários vídeos. Vários não, acho que tem dois. Gravados e eu não edito. E nunca mais gravei nada novo. Fica difícil gravar durante a semana, porque eu trabalho presencial. Durante a noite eu acho que não tem muita coisa pra mostrar. E meus fins de semana às vezes tem coisa, às vezes não. Às vezes eu só tô dentro de casa fazendo nada. Então, sei lá, tem uma pausa involuntária. Mas cá estou eu. Hoje é sábado, dia 25 de outubro. E eu quero gravar porque eu vou fazer tipo um fim de semana das garotas. Não consegui gravar de manhã porque eu saí corrida, como sempre, estou sempre atrasada. Então eu e a Brenda, a gente foi pra fazer uma aula de dança. Porque a gente fazia juntas, foi assim que a gente se conheceu. A gente fazia aula de estileto, que agora a galera tá chamando mais de rios, né? Rios de salto em inglês. É, a gente fazia aula de dança e o estúdio que a gente fazia lá em Caxias abriu uma unidade no Rio e completou um ano, que a gente já foi na inauguração também, fez algumas aulas pontuais, mas não tá fazendo mais aula recorrente, né? Mas aí eles estão com uma promoção de aula por R$ 1 e a gente foi. E foi muito bom, cara. Eu sinto muita falta, assim, de dançar. Era uma coisa que eu me encontrei muito. Eu sempre gostei de dançar. Eu fiz balé, eu fiz algumas coisas. Mas nunca dancei e fiz aulas, assim, recorrentes. E aí, na época que eu fazia, eu ficava muito feliz mesmo. Aí depois eu comecei a fazer o pole dance, que também eu amo de paixão. Acho que é um esporte incrível, que eu tenho muita vontade de voltar. Só que os preços aqui do Rio, né, do centro do Rio, são bem mais salgados do que eu pagava lá em Caxias. Então eu ainda não consegui ajustar assim, minha vida financeira o suficiente para poder voltar, tanto para dança quanto para o pole. E o pole mais ainda porque é ainda mais caro. Mas a aula de hoje foi incrível, assim. Só que, tipo assim, pela falta de prática, o meu pé não aguenta ficar muito tempo. Então, tipo, eu já tô no final ali, no vídeo, eu já tô super cansada e tal. Meu pé não tá aguentando ficar em pé e fazer os movimentos direito. Mas foi muito bom, assim. Cara, eu resolvi gravar na hora que toca o sino da igreja, de 3 horas. E eu queria mostrar pra vocês e falar também sobre as minhas últimas leituras. Eu estou uma péssima leitora. Tem muito tempo que eu não consigo ler direito. Tipo, eu li em 3 meses, eu acho que eu li 2 livros. Sendo que, vocês sabem, no começo do ano eu tava lendo, tipo, 4 livros por mês. Então, eu decaí bastante, assim, nas minhas leituras. Mas eu queria mostrar o que eu li recentemente, né? Que foram 2 livros que eu me lembro agora. Que foi Ensaios de Despedida. Eu li ele pelo Kindle Unlimited. E, cara, muito, muito bom. Tipo assim, eu preciso ler mesmo Rio, da Elisama. Eu li pro Clube do Livro da Leitura Mista, então teve um encontro com ela. Ouvi ela falando sobre isso também, foi incrível. Eu não conhecia ela, mas agora, tipo, eu sigo ela. Gosto muito de ver os vídeos dela no YouTube, que ela fala muito sobre comunicação não violenta. Então, ela acho que eu não sei se ela é psicanalista, mas ela fala sobre essa parte, né, das relações, da comunicação. E esse livro, Ensaio de Despedida, fala sobre a Cristina, que é uma mulher com seus 45 anos, 40 e poucos anos, uma mulher negra, que vive numa rotina que ela não aguenta mais. Ela tá então, escrevendo cartas e ensaiando a sua despedida, né? Daquela família, do esposo dela e da filha dela. Só que ela não consegue ir embora. Ela fica escrevendo essas cartas pra Maria Isabel, que é a filha dela, e não consegue, porque ela sente que tem uma coisa que prende ela ali que ninguém consegue explicar. Ela é uma mulher de classe média, consideravelmente assim, que tem um dinheiro suficiente pra poder seguir sua vida, e não é, tipo, se passa nos tempos atuais, né? Não tem aquela coisa muito do divórcio, mas pela trajetória dela, da família dela, ela não consegue se desprender disso, desse relacionamento. Então ela fica se escrevendo essas cartas, perguntando muitas vezes pra filha por que que, por exemplo, a filha, mas a Maria Isabel, por que que ela tem essa relação com o pai, por que que ela tem essa ligação e que com ela não tem, sabe? Então é um livro bem legal, um livro bem forte também. Pode ser um pouco repetitivo, algumas pessoas no clube falaram, mas eu não achei tanto, achei que fluiu bem. A escrita da Elisama é muito boa e eu gostei muito. E aí depois ele me deu uma ressaca. Eu não sei se eu não tô conseguindo ler por causa dele, mas eu não consigo terminar nada. E aí eu fiquei um dilema, assim, não conseguia terminar. E
eu peguei pra ler Violeta, da Isabel Allende. Deixa eu pegar o livro aqui. Na verdade, eu tava lendo outra coisa. Eu acho que eu tava lendo o livro do Clube com a Brenda. E aí teve um dia que o ônibus estava muito cheio. E aí eu falei, vou botar um audiobook, porque eu tinha baixado o Audible da Amazon. E Violeta tá disponível no plano, né, lá, que eu peguei aquele promoção de 3 meses de graça. Então eu comecei a escutar. Não gostei muito, assim, da narração no Audible, eu achei meio robotizado. Depois, eu não sei se era porque eu não estava acostumada, mas não, tipo, depois eu escutei outras coisas que são bem melhores. Então, eu comecei Violeta, terminei e devorei, assim, realmente eu consegui pegar e ler todo. Mas gostei muito, muito, muito. Acho que foi meu primeiro contato com a Isabel Allende e gostei muito da escrita dela, gostei muito de conhecer a Violeta, né? Aqui a gente conhece uma mulher centenária. Ela vive 100 anos, né? Desde a pandemia da gripe espanhola até a pandemia do Covid-19, né? Do coronavírus. E a gente conhece a trajetória dela, desde a infância e até a morte dela. Também é engraçado porque também é uma carta isso daqui, o livro, né? Ela escreve para uma outra pessoa, que depois a gente vai descobrir. Mas é muito bom, assim. É um livro que se passa na América Latina, não diz exatamente onde que é, mas a gente consegue encontrar muitas referências e muitas coisas parecidas do que a gente já viveu aqui no Brasil, de ditadura, de opressão, muito também que é legal de saber sobre a família dela, sobre o casamento. Ela passa por um relacionamento bem tóxico, que é legal ela ver ela saindo disso, né? Porque a gente se apega, né? Se apega a ela. Tipo, ela viveu 100 anos, a gente tá falando da história dela. Então, é bem legal conhecer a trajetória dela e essa mulher que ela se tornou, né? Entre aspas, no livro. Então, eu gostei muito também. E depois disso, eu li o livro do clube que era do mês passado, que foi Irmãs Blue, que a gente vai falar sobre ele depois, né? Que eu vou me encontrar com a Brenda. Mas vamos dizer que eu achei bem mais ou menos. Acho que eu dei. Eu nem sei que nota eu dei, acho que eu dei nota 3. Tipo, eu achei bem chato, não me conectei muito com a história, achei bem mais ou menos. E o livro que a gente também tá lendo, né, que eu tô lendo pro clube, eu ainda não terminei. Porque não deu tempo, a gente ia se encontrar, mas aconteceu um problema de saúde na família da Brenda, a gente não conseguiu. Falar, então vamos se juntar logo, ler o próximo livro, né, desse mês de outubro, e a gente conversa sobre os dois. E o livro que a gente tá lendo pra esse mês é Tom Lake, que eu também tô achando chatíssimo, meu Deus do céu, a história é muito chata. Não me pegou nada, assim. Eu não tô nem aí pro que tá acontecendo. De verdade, eu não tô nem aí. Mas eu nem falei nada, né? Tipo, Irmãs Blue é sobre 4 irmãs, que uma delas morre, e a gente vê, são capítulos alternados de cada irmã, a cada um seguindo a sua vida, fazendo as merdas que fazem e tudo mais. Nossa, sério, uma barulheira. Enfim, fazendo as merdas que cada uma faz, se encontrando, vivendo a vida e tentando se sobreviver após a morte dessa irmã. E ela tem uns laços muito fortes de irmandade, assim. A Brenda gostou bastante, mas pra mim não pegou muito, não. Achei ok, assim, mas, tipo, tanto faz. Não foi muito memorável, sabe? E Tom Lake é uma história de uma família, né, de uma mulher que tá contando a história da vida dela mesma para as filhas dela e que ela era uma atriz iniciante, assim, do nada ela começou a fazer peças de teatro de um personagem específico, uma tal de Emily, de nossa cidade, e depois acabou fazendo outras peças e tal, e ela tá contando a trajetória dela, porque uma das filhas ficou obcecada com o fato dela conhecer um ator famoso lá e ter namorado ele, e eu não sei se ela tá contando só por causa disso, mas enfim, eu ainda tô em 60 e poucos por cento. Eu não sei se eu termino até amanhã não, mas assim, eu queria terminar logo porque eu não aguento mais ele. Enfim. E aí eu não consegui ler nada. No meu Scooby não, que eu não tô usando mais o Scooby. Eu tô usando Maratona. No meu Maratona, acho que tem 5 livros no meio do caminho lá que eu não consigo terminar. Um é Defeito de Cor, que eu inclusive tô apoiando ele no meu celular. Então eu não vou conseguir mostrar pra vocês, mas eu tô tentando ler junto. Eu tava tentando ler junto com o clube da Tata Book Show, que eu amo, mas eu não consegui acompanhar nada e elas também estão atrasadas, mas assim, não vai dar tempo. Então eu tô tentando entrar na meta da Mel, do Literaturice, só que eu também não vou conseguir, gente. Então eu tô simplesmente,
tipo assim, vou lendo na medida do possível. O que tá me ajudando muito é ouvir o audiolivro que tem no Spotify da Dani. Muito bom, adoro a narração da Diva, ela me ajuda a chegar na meta. E agora que eu tô nessa vibe de audiolivro, eu tô conseguindo acompanhar melhor. Aí depois eu pego, faço algumas marcações no livro. Então tá fluindo, acho que eu tô em 20 e poucos por cento, quase 30. O que parece pouco, mas o livro tem 1000 páginas, tá, amores? Então, não é pouco, não. Eu tô com 50% do Querido Menino, que eu não vou pegar agora, mas vou botar aqui na tela. Porque eu não tava fluindo muito a leitura no ônibus, eu acho que é uma leitura muito densa. Cara, tipo, é um livro de um jornalista. O cara tá descrevendo até a alma de tudo, tipo... Não tô reclamando, tá? Tipo, não é ruim. Não é nada disso. Mas, tipo, não tava fluindo pra mim naquele momento. Eu acho que ele é um livro que eu tenho que me concentrar mais pra poder ler em casa, enfim. Ler aos poucos, não uma história, tipo, que tu vai devorar, sabe? Então, ainda mais que é uma história real, é uma biografia, assim, né, mais ou menos. Então, tipo, tá ali parado um pouco. E aí eu tô lendo Tom Lake, né? Que eu já tô nesses 60 e poucos por cento. Eu comecei a escutar um audiolivro também nesses momentos que eu tô no ônibus, às vezes tá lotado e tal, eu boto fone, antes de pegar um defeito de corpo, que eu falei, não quero ler no audiolivro, mas tô lendo. Então eu peguei pra ler Boulder, que foi até uma indicação da Tata Book Show, que eu tava gostando, mas também dei uma esquecida nele agora, eu preciso terminar. Tô em 40% dele. É um livro bem curtinho, mas fala sobre uma mulher que é lésbica e trabalhava num restaurante, assim, embarcada, e aí ela conhece essa outra mulher, que agora eu não vou lembrar o nome, e elas começam a se relacionar, e essa outra mulher decide que quer ter um filho, mas a Boulder não quer. E ela tá ali nessa descoberta de como é ser mãe, pelo menos no momento que eu ainda estou lendo. Então é sobre isso. E o outro livro que eu comecei e não terminei foi As Malditas. Eu tô lendo na versão do antiga, né? Do Parque das. Putz, agora eu não vou lembrar o nome. Mas é As Malditas. Porque também era pro Clube da Leitura Mista, mas eu não consegui terminar porque eu tô nessa ressaca que não acaba. Então participei do encontro. Queria muito ter participado, mas não participei. Então eu tô meio atrasada assim nas leituras dos clubes porque eu não tô conseguindo ler nada. Então eu tô com essa quantidade imensa de livros pela metade e não consigo terminar. Mas é isso, eu preciso terminar Tom Lake e eu preciso ler alguma coisa bem legal. O próximo livro que eu vou ler, e aí agora eu quero mostrar pra vocês alguns livros que eu comprei recentemente. Em sebo, principalmente. Só tem um aqui que eu comprei que é novo. O resto comprei tudo em sebo. E que eu tô viciada em comprar em sebo, gente. Eu entrei no grupo do WhatsApp aqui no sebo do Meia, que o cara manda uns 20 fotos com vários livros o tempo inteiro. Então, assim, é complicado. Eu acho que eu vou ter que sair. Isso é um vício, tá? Mas eu ainda não consegui me curar dele. Mas tá aqui. Aí eu quero mostrar pra vocês essas últimas comprinhas. Eu provavelmente tem mais, tá? Outras compras, mas agora eu não vou lembrar. Essas foram as mais recentes e por isso que eu quero mostrar pra vocês. Será que eu só botar no meu óculos? Fica muito ruim. A minha ideia, depois que terminar Tom Lake, é ler esse aqui. Duas, da Eline Brum. Ela é uma jornalista brasileira. E é pro clube da Tata Book Show. Eu encontrei esse daqui no sebo por R$ 10. Submete amo. E ele tá na Amazon por uns 60, 70, sei lá. Teve gente que nem conseguiu comprar. Mas eu tô ansiosa pra ler porque o pessoal no grupo tá, tipo, enlouquecido com ele. Tipo, é um livro sobre maternidade, sobre a relação entre filha e mãe, né? Mãe e filha. E acontecem umas paradas meio loucas aqui, pelo que a galera tá falando. Eu não vou falar aqui, porque eu já li o spoiler lá, enfim. E aí, isso aqui eu já comprei tem um tempo. E eu comprei também O Caminho para o Grito, da Jared Arraes, que também é um livro que eu vou ler pro Leitura Mista. É um livro de poemas, que é muito pequeno, gente. Olha só, tipo, é o tamanho da minha mão. Eu nunca li nada, tipo, nunca li poemas, assim, pelo menos eu nunca me lembre. Eu não tenho nenhum livro aqui sobre isso. E eu sei que é um livro pesado, tá? Ela fala sobre
a vida dela mesmo, os abusos que a própria Jared sofreu na infância. E tô bem ansiosa pra encontrar com ela, adoro ela. Adoro o Instagram dela, gente. Sigam a Diva, tá? Ela faz várias denúncias sobre editoras que não estão a favor dos autores e estão fazendo. Não pagam, enfim. Assine a newsletter da Diva, acompanhem ela, compre os livros dela. Eu já falei aqui sobre outro livro que eu li dela, que é Corpo Desfeito. Mas tá uma graça, assim, esse livro. Ele tá muito fofo. Assim, gente, eu sei que o tema é tenebroso, tá? Só que eu tô falando do livro. Olha só que graça. Olha só isso. Já dá pra ter uma noção, né? Aqui nessa imagem. Então, eu ainda não comecei. A data mudou do encontro com ela, então é melhor. Mas, assim, isso aqui não é um livro pra você ler, né? Tipo assim, ler tudo. Acho que não. Eu vou tentar ler um poema por dia, assim, até lá. São bem pequenos. Olha. Isso é um, isso é outro. Então é de boa. Vou tentar. Eu vou ver o que eu vou fazer, mas enfim. E aí, esse livro aqui, meu irmão foi buscar lá pra mim na Jacaré Livrarias, que eu já falei sobre ela aqui várias vezes. Inclusive, vou mostrar livros que eu peguei lá hoje. E aí, ele encontrou esse livro aqui e trouxe pra mim, que tava baratinho lá. Eu nunca tinha ouvido falar, tem pouquíssimas avaliações na Amazon, mas eu achei legal. O formato dele também, ele é bem pequeno. Nem o Sol nem a Morte, do Daniel Augusto, da editora Nós. Eu achei ele muito fofo e eu não vou saber explicar sobre o que ele é, porque eu não sei. Eu até poderia ler a sinopse aqui, mas é muito grande, não tô afim não. Se eduquem, pesquisem aí. E aí, eu fui num evento da Eliana Alves Cruz pro lançamento de Meridiana, que também vai ser um livro para um clube, na verdade para dois, para leitura mista e para literatura da Bruna Krug. E então eu falei, não, eu vou precisar comprar. E teve um lançamento aqui no Rio com a Maju Coutinho, com a Camila Pitanga, com várias pessoas legais, a Flávia Oliveira. Que foi bem assim, foi um evento incrível, achei muito legal. É bom sair assim da bolha, poder conhecer a trajetória e a vida assim dessas pessoas que a gente vê assim de longe. Então foi bem legal mesmo. Eu vi a Miriam Leitão também, meu Deus, esqueci o nome dele. O Itamar Vieira Júnior tava lá também com a família dele. Então foi bem legal. E a Diva, tirei foto com a Diva, vou botar aí. E ela assinou pra mim. Eu achei muito fofo que ela botou: Milena, que o caminho do meio seja mirante, jamais divisão. Beijo. Diva. E aqui vai falar sobre uma família também que ascende, né, sai da favela pra poder viver, né, cada um num canto. E tem uma pessoa que fica ali também nessa comunidade. Então fala sobre o que é o lar para essas pessoas, o que é essa ascensão de classe social. Fala muito sobre essa família da classe média, que eu achei até interessante lá, falando, as pessoas que estavam lá, né, comentando, que a gente não vê muitas pessoas negras, famílias negras de classe média na literatura brasileira. E eu me lembrei do encontro com a Elisama, que em ensaios a Cristina também vive numa classe média. Ela tem dinheiro, ela é uma advogada bem-sucedida. E então também é outra representação de famílias negras de classe média, né? Que tem um poder aquisitivo ok, né? Assim, na nossa realidade do Brasil. Foi bem legal o evento, tô bem curiosa pra ler. Provavelmente esse vai ser o meu próximo livro depois de uma, duas. Mas os dois são bem curtos, tá? Eles têm cento e poucas páginas, menos de 200. Mas eu tô bem animada pra ler esse aqui e compartilhar, né, do que eles falaram lá também, né, no dia do evento. E aí, depois apareceu pra mim, nesse sebo do Meyer, que eu tô enlouquecida, A Cachorra, da Pilar Quintana, né? Eu já comentei aqui que eu li Os Abismos da Diva e, tipo, foi maravilhoso. Esse daqui eu tinha um pouco de medo, porque a galera fala que é bem 880, fala sobre alguma coisa de maltratar os animais, mas eu não sei exatamente sobre o que se trata e também não vou ler isso daqui tudo, que é gigantesco. Mas eu comprei por R$ 5, então tá valendo. E também comprei o Quarto de Despejo nessa edição comemorativa, o livro da Carolina Maria de Jesus. Eu tô falando tudo embolado, não tô conseguindo pronunciar o nome dela direito. São diários, né,
dela, que ela escreveu entre 1960 e 2020. Tem até umas anotações aqui. Caderno número 11. Ah, tá. É o próprio coisa dela. Aí ela é bem assim. Aí... Ai, cara, às vezes comprar em sebo é legal, porque a gente vê algumas anotações, algumas marcações, que eu vou mostrar até em outro livro que eu peguei hoje no sebo do jacaré. Mas olha aqui, eu nem tinha visto isso, porque eu não tinha aberto ainda. Pontos que chamaram a minha atenção. A escrita, palavras escritas erradas, inducados, provavelmente a Carolina escreveu assim. Ela sempre repetir o nome da pessoa ao invés de... Eu não sei o que tá escrito. Por ele e ela. Página 24. Ah, tá. Que ela citou o nome aqui de um cara. Ah, tem várias marcações. Ai, que legal. Dia quente, sem alento. Ah, tá. Tipo, de... Cara, é muito legal. E esse livro ele é como se fosse um diário mesmo, né? Dela. Aí tem as datas. Tem algumas definições aqui do lado. Ah, é muito linda essa edição, gente. Muito linda. E eu comprei por apenas R$ 25. Então, assim, o sebo tá me salvando. Não vai ser um livro que eu vou ler agora, nesse momento. Mas é claro que é um livro necessário pra se ter e pra se ler. E aí, os livros que eu peguei hoje, um eu já tinha comprado. E dois eu peguei lá, porque eu vi e achei bom. Eu peguei Enterre Seus Mortos, da Ana Paula Maia, da Companhia das Letras, que também vai ser leitura conjunta do Leitura Mista. E vai lançar o filme agora também com o Selton Mello, que eu tô bem interessada em ver. Então eu quero ler primeiro e depois assistir o filme. E aí eu falei que é legal porque ele também já tem umas marcações. Não tem nada escrito, pelo que eu vi. Mas tem essas marcações de páginas que eu acho legal também, cara, de saber. É fofo, né? E eu não comprei barato, porque na Amazon nunca ficava assim, abaixo de R$ 40. Paguei 25. Aí chegando lá, fiquei dando uma bisoiada, porque eu já tava com cupom de desconto lá. E eu encontrei o pior dia de todos, da Daniela Kopsch. Fala sobre o massacre de Realengo. Aqui fala. Pior dia de todos é uma narrativa comovente sobre a difícil experiência de crescer menina no Brasil, quando os recursos são poucos e a imprevisibilidade da vida nos atropela. E fala, não é um livro sobre o massacre, mas sobre a amizade. Então vai contar a história de uma menina, né, como se passasse lá nesse dia. E tô bem animada pra ler. Eu não esperava comprar esse livro, mas eu achei legal. Ele tá lá e tava num preço super bom, tava R$ 12. E ele tá inteiraço, gente. Lindo, tipo, a diagramação dele é bem boa. Ele é da editora Tordesilhas. Não conhecia essa editora, mas é linda essa capa. E olha o que eu encontrei lá. Catábasis, da R.F. Kuang. Eu tô doida pra ler algum livro dela. Eu, na minha mente, estava querendo ler Guerra da Papoula, que falam que é o melhor, né? Mas é uma trilogia, então eu tava assim, será que eu compro? Será que eu leio? Porque eu vou ter que ler os outros, enfim. Só que ele tava lá, tava por R$ 40. É um lançamento, então acho que é um valor ok. Eu paguei também, não falei, mas em Caminho para o Grito, também paguei 40. E aí, tipo, 3 dias depois eles postaram de novo por 25. Fiquei muito puta. Mas enfim, comprei por 40. Ficou um pouco mais barato por causa do cupom lá que eu tinha. Mas tô bem animada pra ler isso, gente. Será que eu leio ainda esse ano? Ai, não sei. Mas ele é muito lindo, gente. Olha essa capa. Fala sério. Deixa eu ver quantas páginas tem. 400 e pouco. Eu não sei, vamos ver. Eu não sei ainda quais livros eu quero ler ainda esse ano. Eu tô tentando ler alguns livros que eu peguei pro clube e que eu acabei comprando, então, tipo, me sinto na obrigação de ler e participar. Então, a sequência, né, por enquanto, vai ser esse aqui que eu vou ler ao mesmo tempo que eu leio outros. Aí depois eu quero ler Uma, Duas, Meridiana, Enterre Seus Mortos. Esses são os livros dos clubes que eu quero ler ainda esse ano, que eu já comprei físico, né? Que tem alguns que eu vou ler, vou tentar ler no Kindle. E o resto, só Deus sabe. E talvez
terminar Defeito de Cor até o final do ano. Se as coisas fluírem melhor. Mas, gente, é muito difícil ler aqui em casa. Tipo assim, quando eu chego já tô exausta. E não tá rolando muito, não. Sendo bem sincero. Mas é isso. Então, agora, depois de falar a beça aqui, né? E fazer essa introdução ser bem chata pra vocês, eu vou arrumar meu quarto, porque a Brenda vai vir pra cá e ele precisa ser limpo, urgentemente. Vou arrumar o banheiro que tem aqui e guardar essa bagunça toda, beleza? Então, até depois. Já que eu tô nesse negócio de arrumação, eu quero tirar alguns pra poder doar, porque eu não vou ler e, enfim, eu já tinha feito isso, mas não rolou. Mas eu acho que eu vou tirar e vou reorganizar, porque agora não tá dando pra vocês verem, mas ali embaixo tem a saga de Percy Jackson e de Instrumentos Mortais, que eu amo. Aí eu vou, acho que juntar os dois numa só, pra poder dar mais espaço e sobrar uma coisa só, porque agora eu tô com bastante livro. Não todos lidos, né? Infelizmente. E ainda tem essa parte aqui de Game of Thrones, que eu só li um. Tem que ler os outros. Mas também ocupa bastante espaço, né? Ainda mais ali que não tem muito bem onde apoiar. Eu acho que eu vou botar eles pra cima. Porque assim eles ficam caindo, né? Fica feio. Vou fazer isso. Vem comigo. Provavelmente vai dar menos que isso aqui, né? Mas eu vou botar aqui. Aí daqui eu vou doar Will and Will, do John Green. Eu li quando eu era adolescente. Ele tá meio horrível. Não vai valer tanto. Mas esses livros da galera fica tudo assim. Uó. Será, gente, que eu me despeço desse? Não sei. Vou deixar aqui. Quem é Você, Alaska? Também essa versão da capa antiga. Que também tá horrível. Horrível, meu Deus. Tá tudo feio. Nossa senhora. Cidade de Papel. Nossa, eu era bem fã do John Green, hein? Eu também li A Culpa das Estrelas, só não tem. Ah, esse também. Os Quatro Amores, do C.S. Lewis. Essa capa dura. Não quero ler esse livro, já tava pra doar também. Eu comecei ele falar de Deus, sei lá, não fazia ideia que ele escrevia mais sobre isso. Então, tá aqui. Aí temos 50 Tons de Cinza, eu não li, tá? Antes que me julguem aí, na casa de vocês. Mas eu vendi livros com uma amiga e acabou que esse foi ficando. Nem imagino porquê, né? Esse aqui é Espírito Santo, que eu comprei em alguma Bienal. Tá até com o negócio aqui de R$5. E não consigo... Não vou ler isso. O Extraordinário. É muito fofo esse livro. Eu adoro o filme também. Também tá meio surradinho. Nós temos os outros 3 de seleção, né? Eu tenho os 4, no caso. Eu não tenho outro. Acho que tem mais um, não tem? Gente, ficou assim, ó, lá em cima dos cacarecos. Aquele negócio ali, Ultra HD, eu vou tirar hoje, né? Mas enfim. Aqui, só os livros nacionais. Caraca, eu tô muito feliz com essa aqui, gente. Tá muito linda, de verdade. Ai, que fofura. Aí aqui embaixo, livros internacionais mais recentes, assim, não necessariamente lançamentos, né? Porque ali a gente tem Mulherzinhas e Orgulho e Preconceito. Mas livros que eu tenho mais interesse no momento, que eu já li ou que eu vou ler. Aí aqui... Ai, meu joelho. Aqui são livros mais antigos, que eu já tenho há mais tempo. E a saga de Jogos Vorazes. E ali eu incluí aqueles 2 ali que são técnicos, mas eu não tinha onde enviar. Mas são novos. Aí aqui eu botei Game of Thrones. E aqui... Percy Jackson e Instrumentos Mortais.